Olá, meus amores, em amor vos saúdo. Tal como disse ontem, hoje já sentia antes, mas não consegui vir ontem, por isso ficou para hoje. Vir conversar um bocadinho convosco, principalmente sobre este desencarne massivo que estamos a assistir. Milhares e milhares de almas que estão a regressar ao lar, em conjunto. E muitos milhares ou milhões, não é? Que estão em consternação. Muito há para ser dito. Eu hoje estou aqui com... Antes de mais, estou aqui com esta rosa. Esta é uma rosa preservada. Está bem? Uma rosa azul preservada. Que eu já tenho comigo desde julho passado. E para mim esta rosa tem a vibração de Mãe Maria. A energia pura de Mãe Maria. E eu senti, não é plastificada, é preservada. Eu senti tê-la comigo hoje para efetivamente conversar um pouco convosco sobre este assunto. Como eu estava-vos a dizer, são milhares de almas que estão a regressar ao lar massivamente. E são muitos milhares, para não dizer milhões, aqueles que estão em consternação com o que está a acontecer. Em consternação, em revolta, em dor, em medo, em saudade. E todas essas formas são formas que nos distanciam do amor. E primeiro que tudo, sinto dizer-vos que efetivamente muito há a falar sobre a morte. Porque a morte nada mais é que uma ilusão da nossa mente. A morte nada mais é que uma ilusão deste plano, desta consciência que nós temos aqui neste plano. Porque efetivamente não existe morte. O que existe é o despertar para uma nova realidade. Agora acontece que quando, seja na nossa vida, nas nossas situações particulares, sempre que nos deparamos com uma morte, aquilo que a sociedade nos ensinou, e isto é uma questão mais social do que humana, porque este sofrimento é transmitido socialmente, porque há civilizações que não encaram a morte como nós no Ocidente, encaram-na com uma outra percepção completamente diferente. Mas, para nós que estamos no Ocidente, a morte vem sempre carregada de um peso de dor imensa. E quebrar com esse peso, muitas vezes, é desafiar o instituído. Eu partilhei convosco há 2 anos, está quase a fazer 2 anos, já está, há 2 anos o meu pai já tinha regressado ao lar, e faz agora 2 anos, no dia 15 de fevereiro, que foi a vez da minha mãe regressar ao lar. Ou seja, os meus pais regressaram ao lar com 1 mês e meio de diferença entre um e o outro. E nessa altura, se vocês quiserem, podem procurar os diretos, que agora encontram como vídeos mais facilmente no YouTube, em que eu falei muito sobre esse processo e inclusivamente como podemos assistir na altura da transição. E há muito mais a dizer, obviamente, que aquilo que eu transmiti na altura. E também há a questão de muitas vezes, quando quebramos com o paradigma de encararmos a morte de uma forma diferente, sermos apontados, sermos olhados de lado, porque o humano tem medo. Tem medo, inclusivamente, de reconhecer que aquilo que sente é verdade. Tem medo de perceber que no fundo sabe que é infinito. Tem medo de reconhecer que esta vida aqui é só um piscar de olhos no tempo divino. Porquê? E porquê que temos medo de reconhecer isso? Porque reconhecermos a morte como uma transição, como um renascer num plano onde somos sempre vida, e isto como uma passagem, traz-nos uma consciência muito profunda da responsabilidade que nós temos em deixarmos de alimentar dramas,
Porque se isto é uma passagem, porque é que nos havemos de andar a massacrar constantemente e diariamente com emoções densas, com conflitos conscienciais, com pensamentos negativos? Porquê é que criamos a nossa realidade de uma forma tão pesada, quando a podíamos criar tão em amor? E basicamente é isso que mais nos aflige na morte. É percebermos que podemos ter passado esta experiência aqui de uma forma completamente desconectada, quando podíamos tê-lo feito expressando neste plano o divino que somos. E isto é, obviamente, os nossos processos pessoais. Eu desde pequenina, ainda não tinha 5 anos, quando o meu avô paterno regressou ao lar, e foi a mim que ele veio trazer a notícia. Eu estava ainda deitada a dormir quando ele veio ter comigo e veio-me dizer que já não estava neste plano e pedir-me para dar a notícia à minha mãe. Eu acordei, levantei-me, fui ter com a minha mãe, pedi para ela se sentar, tal qual como ele me tinha pedido, disse-lhe o que ele me tinha dito e sabia, porque ele também me tinha dito, que assim que eu acabasse de falar, que o telefone ia tocar e eram os irmãos a dar-lhe a notícia. E foi isso que eu disse à minha mãe: olha mãe, agora já sabes por mim, e agora vai tocar o telefone. E assim foi, assim que eu acabei de dizer, agora vai tocar o telefone tocou e eram os irmãos a dar a notícia à minha mãe. Obviamente fomos logo de viagem para estar com a família. E eu, naquela altura, deparei-me com algo que eu não sabia sequer que existia e que a criança em mim teve um choque imenso. Foi com as carpideiras. Porque quando eu cheguei à casa da minha avó, estavam senhoras de uma certa idade, todas vestidas de negro, aos gritos, aos berros, a chorar desalmadamente. A chorar, a fazer de conta que choravam desalmadamente. E foi na altura que eu percebi que existiam as carpideiras. E eu, com os meus 4, 5 anos, virei-me para a minha avó e disse-lhe: mas minha avó, porquê que está assim? Porquê que está aqui isto tudo aos gritos? O avô está bem, o avô está feliz, o avô já não está a sofrer e ele continua connosco. E estas mulheres que estão aqui aos gritos nem sequer o conheciam, nem lhe tinham qualquer amor. Porquê que estão para aqui a gritar? Que teatro é este? E, obviamente, os gritos redobraram e a seguir achavam todos que eu tinha que ser excomungada porque era uma obra do demo ou qualquer coisa do género. Foi de tal maneira que as coisas têm sempre um resultado positivo e então eu fiquei fechada em casa dentro de um quarto. Fiquei com uma prima que só tem mais 1 ano e depois que eu, ficámos as duas. Mas com essa história toda acabei por não ir ao cemitério, acabei por não ir ao funeral. O que sinceramente agradeço-lhes profundamente terem feito esse filme todo. Isto para vos dizer como a nossa consciência da morte é encenada. Okay? Desde pequena que eu tenho consciência que não existe morte. E a maior parte de vocês também tinha essa consciência quando era criança. A maior parte, para não dizer todos. Todos, de algum modo, tínhamos essa consciência quando éramos crianças. Só que, rapidamente, quem está à nossa volta, com os seus medos, com as suas crenças, a sociedade ensina-nos o contrário. E então começamos a viver em conflito com um movimento, como eu vos partilhei no outro dia, que é tão abençoado quanto o momento do nascimento. Esta semana, na segunda-feira, ocorreu o terremoto na Turquia e a apanhar também a Síria. São milhares e milhares e milhares de almas que estão a regressar ao lar. Estas situações têm várias implicações. São as milhares de almas que estão a regressar ao lar.
são aqueles que estão em confusão, em dor e em revolta por assistir a tudo o que estão a viver. É também a energia que é gerada à volta da situação. E é óbvio que é essencial que vão as equipas de resgate, é óbvio que é essencial que o mundo inteiro se alie para prestar cuidados a quem fica e a quem ainda pode ser resgatado dos escombros. Isso é essencial. É essencial, é amoroso, devia ser o único objetivo. Poder assistir. A verdade é que todos nós, mesmo aqueles que não se vão poder deslocar para ir ajudar, porque não têm esse propósito na sua vida, todos nós podemos assistir. Nestes casos de catástrofes globais, naturais e globais, e que afetam a energia do planeta por inteiro, como também podemos assistir nas transições que acontecem à nossa volta. Antes de vos dizer como é que essa assistência poderá ser feita, eu vou invocar o manto de luz azul profundo do Arcanjo Miguel e peço que invoquem também. Arcanjo Miguel, invoco-te agora. Por favor, coloca o teu manto de luz azul profundo sobre os meus ombros. E à minha frente, fecha-me o manto dos pés até ao pescoço e coloca-me o capuz até me tapares da terceira visão. Que eu seja envolvida num ovo de luz dourado crístico. Que cada um de vós seja envolvido num ovo de luz dourado crístico. E que as bênçãos de toda a comitiva crística que me acompanha, de toda a linhagem que me acompanha, da minha própria alma, sejam derramadas sobre vós, pois sejam envolvidos nessa vibração e nesse amor. E eu agora vou falar um pouco então da Turquia e dizer-vos porque é que tenho aqui esta rosa azul que está comigo desde o retiro de Maria Madalena em julho, que ocorreu em julho do ano passado. Foram 5 dias. É uma rosa preservada. E porquê é que eu a tenho aqui? Porque o terremoto aconteceu no dia de lua cheia. Aconteceu num dia de lua cheia e aconteceu na Turquia, cujo selo no ólon planetário é o humano. E efetivamente são milhares de humanos que estão a regressar ao lar. Mas o humano é o manifestar da consciência do divino em corpo físico. E a Turquia, talvez muitos de vós não saibam, foi o último local, a última morada física de Mãe Maria. Após a crucificação de Yeshua, Mãe Maria foi levada para a Turquia e foi lá que ela viveu em Éfeso. Foi lá que ela viveu os últimos anos da sua vida e inclusivamente há lá a sua casa, a casa de santuário de Mãe Maria em Éfeso, o local onde ela viveu. E eu quando soube do terremoto na Turquia, porque sabemos de muitas formas, eu a noite anterior e a noite seguinte, eu praticamente não descansei, não dormi. E só depois é que fui ver, é que percebi, vocês sabem que eu não ouço noticiários, depois é que eu me apercebi que tinha havido o terremoto. E eu tenho sentido muito presente as bênçãos e a vibração de Mãe Maria.
E é por isso que eu tenho aqui esta rosa. Porque eu sinto que no etérico todos nos podemos associar e enviar a vibração da rosa azul diamantina de Mãe Maria para ser aberta, para ser plasmada em todo o território que está a ser afetado e também para que a sua vibração se estenda pelo planeta inteiro. Porque para além daqueles que estão a viver o processo em si, depois há o pânico irracional que é generalizado no mundo inteiro e que tanto tem acontecido em Portugal nos últimos dias, por termos tido o terremoto, por podermos a qualquer instante ter um terremoto, e então as pessoas entram na vertigem do medo e do drama. Uma coisa é certa, nenhum de nós fica cá para semente. Nenhum de nós sabe quando é que é o seu momento de regressar ao lar. Aliás, o xamã sabe quando é que é o seu momento de regressar ao lar. Mas para isso é preciso estar em plena consciência. Ele sente, por isso se afasta da tribo, se afasta de tudo quando sente que o momento está a chegar para honrar essa transição. O xamã, o monge tibetano, eles sabem quando é que chega o seu momento. A maior parte da humanidade não sabe e teme. E como tal, algo que devia de ser vivido com toda a consciência, com toda a honra, com todo o amor, é esperado com pânico. E esta onda de medo que se generaliza com todos a pensarem que a qualquer momento podem ter um terremoto de igual calibre e não ficarem cá, como já tantas outras vezes houve outras situações que as pessoas andaram a colocar provisões nas despensas para poderem ter comida se viesse isto, aquilo e aquilo outro. Nós não sabemos quando chega o nosso momento. Eu agora estou a falar convosco. Se eu sair, mesmo em casa, eu posso ter uma queda, posso acontecer qualquer coisa e eu posso não continuar aqui. Por isso é que eu faço de cada momento da minha vida, ou procuro fazer de cada momento da minha vida um momento sagrado. Estar a pensar e a co-criar a densidade e o drama não assistem nada. Nós não assistimos os que estão a ser resgatados dos escombros. Nós não assistimos os que estão agora debaixo de temperaturas negativas, com neve, sem um teto em cima, se estivermos irracionalmente a alimentar medo que nos aconteça o mesmo. E não assistimos porque primeiro estamos a intoxicar com uma energia tóxica profunda a água que está no nosso ser, que está no nosso organismo. Estamos a intoxicar as nossas emoções. E ao intoxicarmos as nossas emoções em nós, estamos a intoxicar o elemento água, o espírito da água que está presente em todos os corpos, em todos os seres, em todas as direções, em todos os elementos do planeta. Mas estamos também a intoxicar a nossa mente. Então estamos a intoxicar também o ar. E o ar é a consciência divina. E o ar também está conectado às condições climatéricas. E quando estamos com essa vibração toda, também estamos a intoxicar a nossa raiz. Porque não estamos a permitir-nos sentir enraizados. Quando estamos no medo, não estamos enraizados. Quando estamos no medo, estamos na loucura, na alienação pura, causada por uma matriz de ilusão que já nem sequer existe, só nós é que a alimentamos na nossa cabeça. O planeta já não tem a matriz 3D. E está a limpar os resquícios
do que a mente humana deixa da matriz ainda sobre a superfície do planeta. E então, também estamos a intoxicar o elemento terra. E estamos a intoxicar o elemento terra ao não reconhecermos e ao não estarmos a honrar a nossa raiz e a nossa conexão, também não estamos a assistir. E quando estamos também em todo esse drama, também estamos a acelerar e a ativar negativamente o elemento fogo em nós. Porquê? Porque estamos a usar a nossa energia vital não para criar, mas para destruir. Não para alquimizar, mas para fazer mal. Como tal, também não estamos a assistir que o elemento fogo esteja estável, se estabilize no envolvente de tudo o que está a acontecer na zona afetada e, por conseguinte, em todo o planeta. Então, o nosso primeiro convite, ainda antes de pedirmos que o manto de Mãe Maria, sob a forma de uma rosa azul, seja colocado sobre a zona afetada, sobre os milhares e sobre os milhões e bilhões que somos, vamos intencionar com consciência que todos os elementos manifestem o seu equilíbrio. Porque podemos contribuir para que as condições climatéricas se atenuem e para que mais possam ser resgatados dos escombros. Porque eles podem estar presos metros e metros e metros debaixo de escombros. Mas se o elemento ar estiver imbuído de amor, eles vão receber o ar que necessitam para se manterem vivos até serem resgatados. E a própria terra que estiver debaixo dos seus pés, se nós tivermos consciência da nossa raiz e nos conectarmos com ela, vai estar estável para que o retirar dos escombros não cause o seu dano em vez de lhes causar salvação. Se estivermos na consciência de que a nossa energia criadora é para ser fluída em amor, o risco de explosões, de fogos descontrolados que possam surgir com essas explosões, vai ser minimizado e aqueles que estão a assistir vão ser guiados pelo fogo divino aos locais onde ainda estão os que estão vivos e presos. E se as nossas águas estiverem serenas, mesmo aqueles os que estão a assistir, os que estão a aguardar ser resgatados e os que estão a viver todo o processo em dor, vão sentir a calmia das suas águas internas. E nós podemos fazer isto, mergulhando em nós. Que o espírito da água, que o espírito do fogo, que o espírito da terra, o espírito do ar, convoquem todos os elementais a si associados, para que todos vibrem em amor, em harmonia, em verdade, em paz. Que todos os elementais cooperem entre si, elementais da água, da terra, da ar e do fogo, cooperem entre si para que as condições que envolvem os elementos na zona afetada pelos terremotos na Turquia e na Síria sejam estáveis, se tornem estáveis. Que o medo seja alquimizado em amor, que a estabilidade possa ser plasmada em cada um dos elementos, com o auxílio de todos os elementais e dos espíritos da água, da terra, do ar e do fogo. E que cada ser
humano, ou cada um dos seus irmãos, povo terra, povo planta, quatro patas, duas pernas, rastejantes assustadores, de barbatanas, peludos e os alados, todas as nossas relações, recebam as bênçãos da emanação serena do propósito divino maior original de cada um dos espíritos, da água, da terra, do ar e do fogo, de cada um dos seus elementos, de cada um dos elementais, para que efetivamente todos possam vibrar essa energia una. Que pela graça divina todos os propósitos divinos mais elevados sejam cumpridos. Gratidão, gratidão, gratidão. Porque por muito que nos custe aceitar na nossa mente consciente estes milhares de almas que estão a regressar ao lar, acederam a regressar ao lar em conjunto. Estava no seu propósito regressarem ao lar em conjunto. E não sou eu, não és tu, não é ninguém que tem a consciência ou o poder de achar que tinha que ser diferente. Porque isso é pôr em causa toda a ordem divina que fazes parte. Nós somos mais ínfimos que um grão de areia. E andamos todos a achar que sabemos mais do que o princípio Criador, Mãe, Pai divinos. Então, de uma vez por todas, deixa de achar que sabes mais e foca-te na tua energia, na consciência, na percepção que todos somos divinos humanos e que cada um de nós escolheu, porque já está escolhido, o seu momento de regressar ao lar. Porque nós somos os co-criadores do plano divino em ação. Nós somos os co-criadores da energia da fonte. Acharmos que tem que ser de outra forma é ego puro e simples. É ilusão. Então honremos todos aqueles que regressam ao lar em conjunto. E agora sim, que as bênçãos de Mãe Maria, dos unicórnios que a acompanham e da comitiva de anjos, da caridade, da harmonia, da paz, e da consciência crística sejam derramadas em forma de manto, em forma de rosa, sobre a Turquia e a Síria, que uma imensa rosa azul diamantina seja plasmada em todo esse território. E a emanação crística da sua luz, da sua verdade e do seu amor envolva todo o planeta. Que pela graça divina as bênçãos do princípio Criador, Mãe, Pai divinos e todas as comitivas crísticas de luz acorram aos que necessitam. Assistam todos aqueles que regressam ao lar e assistam todos os que ainda estão no processo de serem resgatados ou de estarem em sofrimento. E também todos os que estão a assistir para terem o discernimento de levar amor, um amor pleno de compaixão
isento de drama e de empatia. Que a consciência crística do princípio criador Mãe, Pai divinos seja derramada sob um manto de luz, azul, branco e imaculado, nos corpos de todos os seres e de todas as nossas relações e de todos os elementos. Gratidão, gratidão, gratidão. Assim é, está feito. Gratidão, meus amores. É assim que podemos assistir, invocando o auxílio de todos os espíritos dos elementos, de todos os elementais, e o auxílio das comitivas crísticas que sempre nos acompanham. É uma honra ser convosco no caminho. Pela graça divina, todas as bênçãos sejam em ti, sejam em vós, sejam no todo. Amo-vos. Até já.